3 dicas que eu queria muito que tivessem me dado antes de eu começar a mestrar. Eu complicava demais a minha vida e gastava a energia com coisas que não faziam a menor diferença. Essas dicas aqui teriam me deixado muito mais tranquilo para mestrar com confiança e tenho certeza que vão deixar você seguro também, mesmo que você nunca tenha mestrado. Oi, eu sou o César e esse é o Dungeon Master Quest. Eu estou sempre tentando melhorar meus jogos de RPG ao máximo e aqui eu compartilho as coisas que eu aprendo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você 3 técnicas que eu demorei um tempão para perceber e aprender que vão melhorar pra caramba a sua vida na hora de mestrar. Se você ficar comigo até o final, eu tenho certeza que pelo menos esses erros aqui que eu cometi você não vai cometer também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa aí as notificações aí que você fica sabendo de todos os vídeos. Bora lá, vamos pro conteúdo. A primeira dica é a seguinte: as proficiências e as dificuldades são apenas sugestões. Independente do sistema que você estiver jogando, vai chegar uma hora que você vai precisar pedir um rolamento pro seu jogador para poder descobrir se uma coisa que ele está fazendo vai dar certo ou dar errado. E por vezes isso aí se trata de um teste de proficiência, vamos dizer assim. No entanto, quando eu voltei a mestrar, eu retornei na 5ª edição e tudo isso era um pouquinho novidade para mim e eu estava meio inseguro no começo, né? E eu ficava procurando como é que eu achava o parâmetro para poder julgar um número certo, justo da dificuldade de alguma proficiência e que proficiência pedir. Agora que já passou um tempo que eu estou mestrando de novo, eu consegui perceber uma coisa e aí eu acho até que as proficiências por si só elas são meio, talvez, desnecessárias. É uma coisa meio controversa. Mas nesse exemplo, acho que talvez eu consiga me expressar bem. Então é o seguinte, vamos dizer que os jogadores eles estão fazendo uma aventura e aí tem um lugar que eles encontram uns documentos e esses documentos são escritos religiosos, de teor religioso. Aí você tem no grupo o clérigo e o guerreiro. Quem você acha que vai ter mais chance de decifrar os escritos, o clérigo ou o guerreiro? Claro que é o clérigo, né? Precisa você pedir, faz um rolamento de religião? Teria sentido o guerreiro ter uma religião maior que o clérigo? Acho que não. E aí é o seguinte, dependendo do sistema que você estiver jogando, você vai ter um número que você tem que alcançar, né, para descrever. Quer dizer, o sistema descreve como difícil um determinado número, né? 5 é fácil, 10 é médio, 12 é difícil, 15 é bem difícil, 20 é impossível, sei lá, se for um sistema magrinho. Cada sistema vai ter essa gradação de dificuldade. Não precisa da proficiência, eu acho, cara. Nesse caso, se você não sabe, assim, exatamente que número dá, né? Não tem um número cravado no livro. Eu ficava procurando um número cravado no livro, assim, como é que eu julgo a dificuldade desse teste? No caso aí do clérigo, ignorando as proficiências, não é muito difícil de perceber que para ele seria fácil. Sem pensar em proficiência, pede para ele rolar o dado. Se é fácil, sei lá, 5. Tira 5 no dado aí, se você tirar 5, você passou. Agora, se for o guerreiro fazendo o mesmo teste, aí é difícil. Pode ser que ele saiba? Pode ser, mas aí é difícil. Então, tira um 15 aí, se você tirar um 15, deu certo. Fica fácil de você tomar a decisão de qual seria um número adequado para ser a dificuldade de determinado teste. Depende do que é e depende de quem vai fazer. Quem é que você acha que vai ser melhor para convencer guardas nervosos a não revistar o grupo? O guerreiro ou o bardo? O bardo, né? Então, simplesmente o teste é um pouco mais fácil. Se quiser se apegar às proficiências, tudo bem, mas não precisa. Se você não souber, você já tem um parâmetro bom para fazer um julgamento na hora quando necessário. Se você está gostando do conteúdo até agora, deixa um like aí que você me ajuda a beça e não te custa nada. A segunda dica que eu gostaria muito que alguém tivesse me dado antes é a seguinte: a dinâmica da história é mais importante do que acertar as regras o tempo todo. Eu morria de medo de não saber determinada regra ou de falar uma regra errada na hora e alguém que estava na mesa conhecesse a regra e falasse: não, essa regra aí tá errada. Não sei porquê, eu morria de medo disso. E por vezes, durante o jogo, em alguma situação, se aparecesse uma situação aí que eu ficava um pouco de dúvida na regra,
eu parava para ver a regra. Só que não é muito legal parar. Quando você para, às vezes a aventura tá num ritmo legal, você tá conduzindo tá todo mundo conectado, tá todo mundo prestando atenção, tá com uma dinâmica legal, você interrompe para ver a regra, você quebra isso aí. E cada vez que você faz isso, o jogador ele tende a se distrair, se desconectar um pouco do jogo. Quer dizer que o jogo vai ficar um lixo? Não, pode ser, mas provavelmente não. Qual seria, então vamos dizer assim, vamos dizer que qual seria o benefício de você saber todas as regras na ponta da língua? Seria um jogo sem interrupções, né? E que você tenha a resposta para todas as questões e perguntas. E se eu disser para você que você não precisa saber de todas as regras para poder deixar o jogo fluido sem parar? O que você faz? Se você for justo, é muito melhor, na verdade, se você, caso não saiba alguma regra que possa ter surgido em determinada situação no seu jogo, você inventa uma regra na hora, lembrando que você não está competindo contra os jogadores, né? Você está só desafiando para deixar o jogo legal para eles, não é versus, né? É cooperativo. Com isso em mente e sendo justo, inventa uma regra na hora. Depois, ou você consulta a regra para na próxima sessão você falar, olha, naquela situação eu inventei a regra porque eu não lembrava e eu não quis parar o jogo e agora a regra certa eu vi é assim. Ou deixa para lá, fica com a sua regra mesmo, se for mais legal. Claro que tem algumas situações que pedem que você consulte, né? Por exemplo, se for uma situação de vida e morte, né, e uma interpretação errada da regra pode custar a vida do personagem do seu jogador, aí eu acho que vale a pena separar e consultar, porque se por causa dessa interpretação que você fizer o personagem do cara morre, provavelmente o cara vai ficar triste, pode ficar ressentido contigo, de repente achar até que tem alguma coisa pessoal, pode ser ruim, pode deixar um clima ruim na mesa. Então, nesse caso, beleza. Mas na grande maioria dos casos, para coisas assim mais corriqueiras, vale muito mais a pena você tocar o jogo do que você interromper para ver as regras, né? Mas e aí, me diz nos comentários, vocês também ficam meio inseguros se vocês não sabem as regras? Não? Ou você já sai inventando na hora mesmo, que nem eu sugeri aqui? E agora essa aqui é importante, cara. Essa aqui não foi tão óbvia, pelo menos não para mim. Demorei um pouquinho para sacar a utilidade disso aqui, cara. Tem a ver com o que eu falei em outro vídeo aqui, de apontar a câmera. É mais ou menos parecido. Deixar claro para os jogadores quais são as opções que eles têm em cada cena. Quando você está descrevendo as cenas, cada cena normalmente tem um propósito, né? Os caras chegam na cidade, o propósito deles seria encontrar com um contato que vai passar uma missão para eles. Ou os caras chegam num lugar e vão investigar um crime. Eles têm que visitar algumas cenas, alguns lugares para procurar pistas, para dar andamento para o mistério. Independente de qual seja o propósito, sempre tem um objetivo cada cena. E muitas vezes eu descrevi a cena assim, ó. Vocês finalmente chegam na biblioteca antiga. Dentro da biblioteca tem vitrais gigantes, tem corredores incontáveis, cheios de estantes com livros se espremendo nas prateleiras. Num balcão à frente, um senhor velho com óculos de meia-lua interrompe a leitura e olha para a direção de vocês. O que é que vocês vão fazer? Normalmente eu pararia a descrição aí, e talvez algum de vocês também. Vamos dizer que os caras foram nessa biblioteca aí para procurar um livro específico. Se eu parar a descrição aqui, eu deixei as opções muito abertas, muito no ar. E eles vão provavelmente começar a fazer uma série de interações com esse NPC que vão ser, vamos dizer assim, improdutivas para o progresso da história. Pode ser que seja legal e divertido, pode ser. Mas me parece um pouquinho melhor eu já deixar claro o que eles têm que fazer e aonde eles têm que ir. E se eles quiserem ter uma interação aí de roleplay com o cara, fica livre. Vamos dizer que no final da descrição eu adicionar o seguinte, né? Então vocês veem um senhor magro com óculos de meia-lua que levanta os olhos do livro e vira atenção para vocês. Vocês estão aqui pelo Grimório das Sombras? Ultimamente muita gente tem vindo procurar. Dizem que vocês podem encontrar ele naquelas prateleiras ali, embora pareça perigoso até mesmo para os mais corajosos. Muita gente foi para lá e não voltou. Pronto, depois que eu coloco essa última fala breve no final da descrição,
Tô dando a opção dos caras, ó, vocês vieram aqui para procurar esse tal do Grimório das Sombras, tá lá, a aventura tá lá, pode ir lá. Se vocês quiserem embaçar aqui com o NPC, vocês embaçam, não tem problema. Se tivessem me dado essas dicas quando eu comecei a mestrar, eu teria ficado bem mais tranquilo. E é bom para destravar, você vai ficando um pouquinho melhor com o tempo também, cara. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com o seu grupo de RPG se você acha que eles vão gostar também. Muito obrigado e até a próxima.